Oi pessoal, tô de volta com mais um tema de maternidade e dessa vez eu vim falar sobre um assunto mais sério, que foi o aborto espontâneo que eu passei. Não queria deixar para falar sobre esse assunto muito lá na frente, para vocês não acharem que nessa gravidez atual eu tive um aborto, mas eu não queria deixar de falar com vocês sobre isso, porque na época que eu passei por isso eu fiquei muito impressionada como diversas pessoas vieram falar comigo no caso de tipo, eu já tive um aborto também, minha tia já teve, minha irmã já teve. Então como várias pessoas começaram a relatar isso pra mim, como era comum, e isso simplesmente não era falado. Então eu não queria entrar numa gravidez só dizer, que legal, ela conseguiu rápido, ela conseguiu de primeira, ou alguma coisa assim, porque na verdade não foi isso. Então eu queria deixar tudo bem claro com vocês, para mostrar realmente, para trazer à tona essa realidade que muitas mulheres vivem em segredo ou sofrendo ainda hoje, que sofrem muitos traumas e, enfim, vamos lá. Para começar, tudo foi planejado, né, em 2018. Acho que quando foi por volta de junho de 2018, eu fui na minha médica, fiz os exames, comecei a tomar ácido fólico e liberamos para engravidar em agosto, outubro a gente liberou para engravidar. Quando foi em novembro, a gente teve o positivo e a gente descobriu que estava grávida, ficou super feliz, super emocionados, enfim, a gente tava desejando muito aquilo ali, a gente ficou maluco, mas o meu corpo já dava sinais de que eu não sabia, mas que hoje eu vejo de que poderia significar alguma coisa mais pra frente. Então eu vou dar detalhes aqui mais específicos, então por favor, eu vou dar esses detalhes que eu acho que é importante para o contexto da história, para quem está tentando, para quem está passando por isso, ou para quem já passou. Então, se você se incomoda, por favor, essa é a hora que você sai. Vamos lá. Como que eu descobri essa primeira gravidez, né, em 2018? A gente estava tentou um mês, não deu. No segundo mês, veio um sangramento. Eu achei que era menstruação. Menstruei no primeiro dia, veio no segundo dia um pouco mais fraco e aí eu desconfiei, porque no meu caso vem tipo fraquinho, vai aumentando, aumentando, aumentando e depois diminui. E não diminui logo de cara. E aí no segundo dia já deu uma diminuída, tipo, não aumentou esse fluxo de sangue. Quando foi no terceiro dia, eu acordei com quase nada de sangue. E como eu uso coletor menstrual aqui no meu canal, já tem um vídeo também sobre coletor menstrual que vocês podem ver, a gente tem uma noção muito forte de quanto realmente de sangue que está vindo naquela menstruação. Então eu tinha esse controle muito bem feito na minha cabeça. Só que se você está grávida, você não pode usar coletor menstrual. Então agora mesmo, quando eu estava tentando, sempre antes de começar a usar o coletor menstrual, eu fazia o exame de gravidez só para ter certeza que eu poderia usar o coletor menstrual sem nenhum problema. Mas nesse caso, eu já tinha feito o exame de gravidez, tinha dado negativo, e aí comecei a usar o coletor normal. Só que aí no primeiro dia veio o fluxo pequenininho, no segundo dia não aumentou e no terceiro dia veio quase nada. E aí eu fiquei desconfiada que eu estivesse grávida, parei de usar o coletor e fui almoçar com meu marido e a tia dele. E fiquei com isso na cabeça, né? E fiz, olha, vou fazer o seguinte então, se eu voltar do almoço e não tiver nada, eu vou fazer um exame de gravidez aqui, desses de farmácia, né? Porque eu acho que eu tô grávida. E nessa semana, meu peito ficou muito dolorido, tipo, a água do chuveiro incomodava. Então isso também foi um sinal de alerta pra mim, eu fiquei, eu acho que eu tô grávida, né? Aí fui almoçar, quando eu voltei de ter feito nada de sangue, e era o terceiro dia da menstruação. Aí eu falei, gente, eu tô grávida, minha menstruação é super certinha, isso não acontece, tipo, eu tô grávida. E aí eu fiz o exame e tava grávida. Meu Deus, foi assim de filme, assim, tipo, bem canceriana, assim.
eu lembro que eu tava assim no chuveiro, tipo, fui tomar banho depois disso pra ver se eu ficava mais tranquila pra sair do banheiro e poder falar com o Paulo, enfim, mais calma, né? Eu tremia assim, ai meu Deus, eu tô grávida e tal. Fiquei bem nervosa, não gravei nada, claro. Fiquei aluada totalmente. E aí eu tinha comprado uns presentinhos pra dar pra Paulo, no dia que eu fosse contar e tal, e aí eu consegui sair do banheiro sã. E aí mostrei pra ele o presentinho, ele ficou super emocionado, enfim. Foi um momento super incrível pra gente, assim, ficou super emocionado. E aí, isso era um domingo. Na segunda eu continuei, ainda continua vindo um pouquinho de sangue. E aí na terça eu fui pra médica pra começar o acompanhamento. E aí ela falou, olha, a partir de hoje não pode mais vir nada de sangue, tá? Se tiver alguma coisa você vai me falar. Aí eu, tá bom. E aí não veio mais nada mesmo, realmente a partir desse dia parou. Eu passei a tomar uma série de complexos de vitamina que ela me passou, e inclusive remédios para segurar a gravidez e coisa desse tipo. Tava de repouso absoluto, então, não absoluto quando tava de cama, mas tava sem subir escada, assim, fazer assim, qualquer esforço mínimo eu já não podia fazer. E eu tava de 3 a 4 semanas. E aí já era dezembro, foi no fim de novembro, começo de dezembro. Como a gente ia passar o Natal em Recife, e a gente decidiu de última hora, a gente fez, bom, vamos guardar para contar pessoalmente para nossa família, né? E aí, antes de eu ir pro Natal em Recife, a gente conseguiu fazer uma ultrassom com 6 semanas. Só para garantir que tá tudo bem, a gente contar para os nossos pais na boa, né? Só que quando a gente fez a ultrassom, foi a primeira ultrassom, a gente só viu o saco gestacional, não tinha embrião. Porém, como a idade gestacional era muito recente ainda, era normal não ouvir coração, não ouvir embrião e coisa desse tipo. Por outro lado, eu já estava desconfiada porque o meu beta-HCG tinha dado muito baixo o primeiro que eu fiz com 2 a 3 semanas, deu 46. E isso é um número muito baixo. Com 2 a 3 semanas já é para dar um número mais altinho e é considerado gravidez a partir de 35. Então, gente, de 46 para 35 é muito pertinho, porque esse número chega a tipo 100 mil, 200 mil. Então, a gente foi para Recife, né? A gente decidiu contar. Então, veio, bom, vamos arriscar contar para as pessoas que a gente tá grávida lá. Para as pessoas, eu digo minha família, a família de Paulo, né? Porque a gente queria muito compartilhar com eles pessoalmente. Como a gente mora em São Paulo e eles moram todos em Recife ou Campina Grande, a gente não ia ter outra oportunidade para contar isso pessoalmente para eles. E a gente tinha perguntado para a médica, ela falou, olha, é normal nessa idade gestacional não aparecer isso que não tá aparecendo agora, tipo, tá tudo certo, não é nada de alerta, tipo, vamos embora e tudo bem vocês contarem. E aí a gente foi para Recife. E chegando em Recife, a gente contou e eu vou mostrar aqui agora a reação dos meus pais, das minhas tias, dos pais de Paulo, dos tios dele, enfim, que foi muito legal. Vou botar aqui pra vocês assistirem. Oi, eu sou Laura Batista, sou de Recife, moro em São Paulo e hoje estou em Recife para contar para meus pais que estamos grávidos. Mentira! Sério, Paulo? É mesmo? Não, tá de onda. É sério, é sério. Tá porra, velho. Aproveitar a oportunidade para informar que nós, eu e o Léo, estamos grávidos. É sério. É sério. É sério. Abandonada. Tô grávida. Mas vovó vai ficar Isso é que a família de cria, viu? É tudo gato, Melhor parte. Eu grávida quando ela chegou. Eu disse que a senhora levou remédio, eu disse. Eu disse que eu Enfim, eu adoro esses vídeos, eu não queria deixar de colocar eles aqui de jeito nenhum, porque foi a primeira reação real que nossos familiares tiveram com a gravidez nossa. Então eu cheguei em Recife com 6 semanas,
nunca mais tive sangramento e segui assim, normal. Quando foi no Natal, Paulo foi pra Campina Grande ficar com a família dele, contar lá pro pessoal, e eu fiquei em Recife com minha família, no Natal foi na minha casa. E aí eu contei pra todo mundo, nossa, foi uma alegria, porque eu tinha uma prima, Marcela, que também estava grávida, e estava com a idade assim parecida com a minha já, e aí a gente tirou um monte de fotos já com mão na barriga e não sei o que, aquela história toda, né? Foi a alegria do Natal. E aí acabou o Natal, a celebração de Natal, né, o jantar, e foi todo mundo embora e eu fui me organizar para dormir. Tomei banho, fui fazer xixi para dormir e quando eu fui me limpar, veio muito sangue, sangue vermelho assim. E não foram gotinhas, veio sangue real. Então eu falei, ferrou. Eu não tava sentindo dor, não tava sentindo nada. Mas eu sabia que aquela quantidade de sangue naquele momento não significava uma coisa boa, né? Então, desculpa gente, eu fico olhando para outros lados, mas é porque isso faz quase 2 anos, não, faz 1 ano e meio. Então eu tô tentando puxar na minha memória todos os sentimentos, todas as coisas, para conseguir retratar com mais fidelidade para vocês. Então veio muito sangue e eu pensei, eu acho que eu tô perdendo o bebê. E aí Paulo tava em Campina Grande. E aí eu fiz, bom, eu vou falar logo com os meus pais, que eles estavam se organizando para ir dormir também, para eu ir logo para o hospital, para ver o que a gente faz. E aí eu cheguei lá na sala, falei, mãe, pai, então eu tô sangrando. Não era pra estar sangrando, tô com 7 semanas já agora. E eu quero ir pro hospital agora, porque eu acho que se vai fazer alguma coisa tem que ser agora, vamos lá. E aí eu fui pro hospital e no caminho eu já fui avisando a Paulo que estava acontecendo isso. Na minha cabeça estava muito claro que eu estava perdendo e que eu meio que perdi a esperança, eu achei que realmente não ia mais pra frente. Eu comecei a aceitar isso aí na minha cabeça, tipo, pra tentar sofrer menos. A minha única preocupação era agora, eu preciso que Paulo fique calmo, eu preciso acalmar ele para que ele não fique em pânico, porque ele estava em outra cidade. Imagina, sua mulher tem outra cidade, perdendo o seu bebê, e você não pode fazer nada. Você não queria que ele saísse lá de madrugada para ir para Recife, porque também não ia ser muito seguro, né? Então eu avisei para ele, eu falei, olha, não tem o que fazer, não adianta você estar aqui agora, porque não tem o que fazer, eu só preciso ver o que eu posso fazer, como é que tá o bebê, tomar as providências que tem que tomar, e eu tô indo pro hospital com minha mãe e meu pai. E aí eu fui pro hospital com minha mãe e meu pai, não tinha ninguém no hospital, ninguém. Imagina, dia 24 de dezembro à noite, todo mundo com suas famílias, a gente teve que acordar os médicos assim pra atender a gente. E aí eles me passaram, conversaram comigo pra entender o que estava acontecendo e me passaram para fazer um ultrassom já naquele momento. E aí quando fizeram o ultrassom, me disseram, olha, o colo do útero tá super fechado, não parece que vai perder, mas realmente não tem embrião ainda e já era pra ter, porque a gente tá na 7ª semana, já era pra ouvir coração e tal, então realmente parecia uma gravidez que não estava evoluindo. Então eles me disseram, olha, não tem o que fazer nesse momento, vai pra casa, fica de repouso absoluto. Eles me mandaram manter os remédios que eu estava tomando e caso o sangramento aumentasse, ou enfim, insistisse, eu passasse a tomar outros tipos de remédio mais pra dor, caso eu fosse ter alguma coisa nesse sentido. E aí, eu fiquei no hospital a noite inteira, porque eu tive que fazer exame de sangue, fiz o beta-HCG, fiz a ultrassom, e eu já cheguei muito tarde no hospital, porque era noite de Natal, então acho que eu cheguei umas 13 e pouca da manhã, e eu fiquei até 7 horas da manhã no hospital. Então eu virei a noite de Natal no hospital com os meus pais. E a gente fez todos os exames. A ultrassom não apontava muita coisa, apontava que ainda o saco gestacional ainda estava no meu útero, que ele estava fechado ainda, mas realmente pediram para eu ficar de olho nisso. E aí eu fui para casa, dia 25 era feriado, eu passei o dia inteiro deitada. E aí no dia 25 à noite eu saí com minhas amigas para jantar. Eu fiz, vou me distrair e tal,
vou ficar quietinha no bar, acho que vai ser melhor pra minha cabeça eu me distrair do que ficar pirando aqui em casa. E aí, nossa, é engraçado que com quarentena a gente já pensa diferente, né? Tipo, que responsabilidade isso aí. Mas eu tava me sentindo bem e, enfim, como eu ia ficar paradinha no bar, eu já não bebo bebida alcoólica, ia ser super tranquilo. E aí eu fui pro bar, tranquila, fiquei de boas, conversei com as meninas e tal, fui pra casa. Quando foi no dia 26 de dezembro de manhã, acordei com muita cólica e eu não sou uma pessoa que tenha cólica. E aí eu fui no banheiro fazer xixi assim que acordei e quando eu passei o papel, veio o saco gestacional, minha gente. Sério. Foi bizarro. Não sei nem... É difícil de falar, meu Deus. Peraí. Então, aconteceu isso de manhã. E aí eu não tinha mais o que fazer, já tinha acontecido. O próprio dia 25, Paulo já voltou para Recife. De manhã ficou comigo o tempo inteiro. E aí eu fiquei junto com ele. Acho que nesse dia à tarde a gente foi no hospital só para fazer uma nova ultrassom e realmente não tinha mais nada. Eu fiz um novo beta-HCG e já estava diminuindo. E quando eu cheguei em São Paulo fiz mais um outro e já estava zerado. Então eu sofri um aborto espontâneo. E ele saiu de forma natural. Eu não precisei fazer a curetagem. A curetagem é o procedimento que se faz quando a gravidez não está evoluindo, o útero ainda está fechado. Acho que deve ter vários exemplos, na verdade, né? Mas eu já vi muita gente que sofreu isso, que o colo do útero estava bem fechadinho, a gravidez não estava evoluindo e precisou realmente fazer uma curetagem, que era o procedimento para retirar o saco gestacional com o embrião do útero da mulher. E aí, gente, os dias seguintes foram assim, os piores da minha vida. Mas sim. Ai, que vídeo difícil. Vamos lá, tenho que gravar isso aqui. Então os dias seguintes foram péssimos. Eu fiquei em casa, sem fazer nada, eu tinha que ficar de repouso absoluto. Porque apesar de eu não estar sentindo mais dores, o meu corpo ainda estava expulsando várias coisas que ainda tinha dentro. E eu ainda estava sangrando. E eu precisei ficar de repouso absoluto mesmo, aí de cama. Foi a primeira vez que eu fiquei 5 dias sem postar nada nas redes sociais. E não foi difícil fazer isso, porque eu realmente não sentia vontade nenhuma de falar nada, de compartilhar nada naquele momento. Paulo estava comigo lá em casa e aí eu precisava ficar 5 dias, eu acho, de repouso absoluto. E aí no meio desses 5 dias de ano novo, eu decidi ir pra praia. Minha família tem casa de praia, numa praia lá perto de Recife, e eu fui com eles. Por um lado foi meio chato, porque como eu estava de repouso absoluto, tinha que ficar sentada o tempo inteiro ou deitada, eu não podia tomar banho de mar, eu não podia tomar banho de piscina. Então eu não podia nem me distrair direito. Mas foi bom, porque a praia me faz bem, eu tava com minha família, tava sendo bem cuidada, enfim. Então foi bom, no fim das contas, eu ter ido pra praia, né? E aí depois logo depois, foi aniversário da minha irmã, dia 2 de janeiro, e depois eu voltei pra São Paulo. Eu não me arrependi de ter contado, tá, pros meus pais, pros meus tios, antes. Da gente ter certeza de tudo, né? Porque eu fiquei pensando depois, meu Deus, foi na situação perfeita, tinha que acontecer exatamente do jeito que aconteceu. Imagina se tivesse perdido, eu e Paulo sozinho aqui em São Paulo. Lá tava com meus pais, eu podia abraçar eles, eu tinha suporte, eu tinha comida, casa, comida pronta, né? Enfim, tudo certinho. Tinha todo mundo que eu gosto por perto, tava no lugar que eu gosto. E imagina se não tivesse contado com meus pais e depois da noite de Natal eu chegar pra eles dizer, então, é que eu não queria contar, mas eu tô grávida e tô perdendo meu filho agora, vamos pro hospital. Com certeza teria sido muito pior, sabe? Então eu acho que por mais que a gente tenha sido precipitado, eu achei que a gente contou no tempo que a gente deveria contar. E foi assim. Depois disso eu cheguei em São Paulo, tava mais tranquila, assim, parece que eu cheguei em São Paulo, renovei os ares, sabe? Eu cheguei tipo nova, assim, tipo... Vamos lá, zerei. Vou começar de novo. E aí eu fui pra médica e aí ela pediu pra eu esperar só mais um ciclo de menstruação pra eu tentar engravidar já no outro.
teoricamente você já pode engravidar no próximo ciclo, mas ela disse, olha, vamos só esperar só um ciclo, só porque caso tenha alguma coisa ainda dentro de você, sai nesse ciclo e aí no próximo você pode voltar a tentar engravidar. Tava um tempo meio confuso assim, eu falei, não, pera, eu não vou tentar agora não, a gente deu uma segurada. Eu não voltei a tomar anticoncepcional, a gente realmente deu a segurada no formato de tabelinha. Então eu não voltei, faz 2 anos que eu não tomo anticoncepcional. E aí a gente não liberou, isso era janeiro, eu só fui liberar em agosto. Então a gente segurou uns 6 meses aí porque a gente quis, mas não por liberação médica. Outra bad que me bateu foi no Dia das Mães do ano passado, minha gente, do nada, eu não esperava, meu Deus, como eu não esperava isso, foi do nada. Eu tava esquecida, já tudo tinha passado assim, tipo, não tava latejando na minha cabeça, mas aí quando foi no Dia das Mães eu fiquei muito mal, porque seria meu primeiro Dia das Mães. Velho, a bad que me bateu. Eu não vou nem entrar em detalhes, senão eu vou voltar a chorar aqui. Mas foi horrível. Mas assim, coisas que eu queria destacar desse momento, não do Dia das Mães, né, mas do aborto em si, foram 2 coisas. Uma, para relatar aqui, isso é muito normal, por mais que seja muito doloroso, e não digo nem físico, mas pode ser físico também, mas psicologicamente é bem complicado. Mas eu queria falar sobre isso porque 25% das mulheres passam por isso na primeira gravidez. Só que muita gente não fala, porque como é um assunto muito delicado, eu mesma esperei 2 anos quase para falar sobre isso. Então, é uma coisa que não se fala, então nem sempre a gente pensa nisso, sabe? Eu sabia que tinha essa possibilidade, mas eu jamais achei que ia acontecer comigo, porque eu comecei a tomar ácido fólico 6 meses antes, Paulo tomou ácido também. A gente se precaveu muito, eu fiz regime para isso, assim, tipo, velho, eu me preparei de todas as formas possíveis para a gravidez super forte. A médica até falava, você tá tomando isso há tanto tempo, tá tomando tanta vitamina, tanta coisa, que você tá mais saudável, o bebê vai ficar mais saudável que você, até ela brincava, né? Então assim, eu não esperava de forma alguma, eu sabia que podia acontecer, mas eu achava que não ia acontecer comigo. E foi assim, me botou o pé no chão, porque eu achava que tinha controle sobre tudo, beleza, eu engravidei quando eu quis, fui pra Recife contar, contei quando eu quis, faço tudo do jeito que eu quero. E assim, eu não sei se é religião, mas eu acredito que no tempo de Deus. E aconteceu no tempo de Deus, entendeu? Tipo, não tem muito o que fazer. Tem que entregar e esperar acontecer na hora que tem que acontecer. Então a primeira coisa que eu queria falar era por isso, porque as pessoas não falam sobre isso. E caso vocês queiram conversar sobre isso, tô aqui, tô aberta pra isso. Podem deixar comentários aqui, eu vou fazer questão de comentar e conversar com vocês. E a segunda coisa, que é uma coisa que Paulo me alertou e eu nunca tinha pensado, é o papel do pai nesse momento. Porque quando a mulher sofre um aborto, o pai também tá sofrendo com isso, porque também é o filho dele, a mulher dele tá sofrendo, é o filho dele que tá morrendo. Então, também é complicado para o pai, mas ele é muito pouco assistido pelas pessoas. Então eu estava em casa, fui muito bem assistida pelos meus pais, pelos meus amigos, recebi muitas flores, presentes, enfim, recebi muito carinho. E ninguém pergunta, mas e Paulo, como é que ele tá? Mas eu, Maria, só assim, então nem eu fazia isso. E depois de a gente conversando, que eu fiquei, caramba, que louco, né? Tipo, a gente foca tanto no físico, na mulher, na mãe, ela que tá perdendo, sabe? Ela que tá passando pelo processo físico mesmo da coisa, que às vezes a gente termina até esquecendo do pai. E aqui eu não tô nem querendo colocar nível de importância, um é melhor que o outro, um tem que pensar só em um, só em outro. Mas é para que se você passar por isso, ou conheça alguém que tá passando, já passou, pensar no outro lado também, no do pai, que também existe esse lado e que também é sofrido. Não estou dizendo todas as vezes, porque existem pais e pais, mas que ele também pode estar sofrendo e ele também pode estar precisando de apoio. Eu acho que é isso, eu vou encerrar esse vídeo porque não consigo mais falar sobre isso aqui agora.
Mas enfim, espero que vocês tenham gostado e caso vocês queiram conversar comigo, coloque aqui nos comentários do YouTube. E se quiser saber mais sobre minha gravidez, conversar comigo no privado, alguma coisa assim, me segue lá no Instagram, @lela, e eu vou adorar responder tudo lá e conversar com vocês, tá bom? Se inscreve no canal, curte esse vídeo, compartilha e é isso, espero que vocês tenham gostado, tá? Beijo, tchau!